Queria que você abrisse a sua Bíblia em dois lugares. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Efésios 6 e Lucas 4. Efésios 6, no versículo 10. O título na minha Bíblia é A Armadura Espiritual dos Cristãos. Aí diz assim: no demais, irmãos meus, olha só, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós, muitas vezes, atendemos pessoas que chegam até nós e dizem assim: eu estou fraco na fé, eu estou fraco espiritualmente. Pessoas que chegam até nós e dizem assim: estou me arrastando na vida espiritual. E tem alguns até que dizem: eu não sei até quando irei suportar, ou até quando irei aguentar. O que nós observamos é que muitas vezes a pessoa não segue o ensinamento que é dado dentro da palavra. Por exemplo, você não está ouvindo uma filosofia de um filósofo, você não está ouvindo uma teoria de alguém, você não está ouvindo a palavra de um homem, você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós ouvimos, temos que ter consciência de colocá-la em prática. Ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Então olha só o versículo 10. No demais, irmãos meus, olha só agora, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que nós observamos? Nós observamos que as pessoas, na sua maioria, ela tem tempo para tudo, mas ela não tem tempo de buscar a força dela em Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos deu livre arbítrio, e se você observar, eu me incluo nisso, nós nunca temos tempo para Deus, mesmo eu estando como homem de Deus, mesmo seja quem for, se a pessoa não usar a inteligência, e a pessoa não fizer o tempo para Deus, ela acaba se ocupando com tantas coisas o dia inteiro, que acaba não sobrando o tempo que tem que ter para Deus. Sobrando não, acaba que ela não tira o tempo que tem que tirar para Deus. Essa é a realidade. O ensinamento que está sendo dado aqui, é que a pessoa tem que buscar a força dela no Senhor, a força dela em Deus, a força dela no poder de Deus, que é o Espírito Santo. Use a inteligência. Como uma pessoa estará bem espiritualmente, como uma pessoa estará forte espiritualmente, se ela tem o tempo para ficar nas redes sociais, ela tem o tempo para jogar jogos eletrônicos, jogos na internet, jogos de azar, ela tem o tempo para ficar na frente da TV vendo os filmes, vendo notícia, vendo esporte, vendo novela, ela tem tempo para estudar, tem tempo para trabalhar, ela tem tempo para limpar a casa, para lavar roupa, para passar roupa, para fazer comida, para comer, para dormir. Quer dizer, a pessoa tem tempo para tudo, mas a pessoa não faz o tempo para buscar a força no Senhor, em Deus e na força do seu poder. Então a pessoa, com o passar das horas, dos dias e das semanas e dos meses e dos anos, ela vai cada dia se enfraquecendo mais, ao ponto dela ter mais prazer no pecado do que nas coisas de Deus, ao ponto dela ter mais prazer nas coisas mundanas do que nas coisas celestiais. É quando uma pessoa abandona a fé, é quando uma pessoa tira a mão do arado, é quando uma pessoa sai do altar, porque ela não fez o tempo de Deus,
e com o passar do tempo, ela se encheu de informações seculares, se encheu das coisas desse mundo, se enfraqueceu ao ponto de abandonar tudo, largar tudo. Você está fraco? Você está fraco espiritualmente? Você está fraco na fé? Você está fraco na fé? É porque você não tem dado de comer, você não tem alimentado a sua vida com Deus, você não tem alimentado a sua vida espiritual. Por isso que nós estamos no jejum de Daniel. E se você não está no jejum de Daniel, independentemente da tua religião, de quem você é, você pode entrar a partir de hoje. E quem está, ao invés de esmorecer e desanimar, você deve colocar mais força. O jejum de Daniel não é um jejum de comida, é um jejum de informação secular. Mesmo que você nem seja da Igreja Universal, mesmo que você nem seja um cristão, ainda assim o jejum de Daniel vai te fazer muito bem. Porque as pessoas estão ficando doentes sem estarem doentes, de tanta informação ruim, de tanta notícia má, de tantas más notícias. O jejum de Daniel é você não trazer para dentro de você informação secular nenhuma. Então, se for para ver um filme, novela, que seja um filme cristão, uma novela bíblica, um filme bíblico. Se for para ouvir músicas, que sejam músicas que falem de Deus. Se for para você ler, buscar informações, que você leia a Bíblia, a palavra de Deus. Como que você vai estar forte se alimentando com aquilo que enfraquece? Como que você vai estar forte se alimentando do que te faz fraco? Responda essa pergunta. O versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A pessoa, ela esquece que ela está numa batalha 24 horas por dia. Nós estamos em uma guerra espiritual 24 horas por dia. E nesta guerra espiritual, todos os que têm a fé inteligente têm que ter a armadura de Deus. Porque a nossa luta é contra o diabo. E o diabo, como você acabou de ler comigo, ele cria armadilhas, arapucas, ele cria armadilhas, ciladas. Se você soubesse que alguém, uma pessoa, um ser humano, estivesse armando uma armadilha para você cair nessa armadilha, estivesse armando uma cilada para você se dar mal, você com certeza iria se precaver, você iria usar da inteligência para que você não caísse naquela cilada. Só que nós não estamos falando de uma pessoa, de um ser humano, nós estamos falando que o diabo, que é o nosso inimigo, que é um adversário, ele cria armadilhas para derrubar quem é da fé. Se eu viver 100 anos o diabo vai estar sempre criando armadilhas para me destruir. Se você viver 100 anos, o diabo vai estar sempre criando armadilhas para você cair. Sempre criando arapucas para você cair, sempre criando uma cilada para você cair. E o texto sagrado mostra que a pessoa tem que se revestir, a pessoa tem que ser revestida da armadura de Deus. Agora, se você está nessa guerra, e nesta guerra você não tem a armadura de Deus, como que você ficará livre? Como que você será livre das ciladas do diabo? Versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos com esse texto que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Você tem um filho nas drogas, não adianta você lutar contra o filho.
Você tem um marido nas drogas, um marido alcoólatra, um marido que te trai. Não adianta você querer lutar contra o marido, e nem contra a amante que ele tem, porque se não fosse aquela mulher, seria outra. Você tem que entender que a luta de cada um de nós não é contra carne e sangue. Você tem um vizinho que te traz problemas, aí você luta contra o vizinho. Você tem um colega de faculdade, um colega de escola, de trabalho que te traz problema. Você tem um problema com o patrão, um problema com o sócio, problema com o funcionário. Você tem problema com outras pessoas. Você não tem que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra o diabo. A nossa luta é uma luta contra as forças espirituais do mal. Por isso, desde o início do ensinamento, por isso que você tem que se fortalecer no Senhor e na força do poder dEle. Por isso que você tem que ter a armadura, não a armadura física de um guerreiro, de um soldado, mas a armadura espiritual de uma pessoa revestida do Espírito Santo. Porque se a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra o mal que age nas pessoas. Então, se você não estiver revestido da armadura de Deus, se você não buscar a força no poder de Deus, em Deus, você facilmente será vencido. Nessa batalha, nesta guerra, você facilmente será vencido. Quantos estão me acompanhando e já passou na cabeça o seguinte pensamento: não tem jeito. Quantos estão me acompanhando que tem problemas financeiros, problemas na vida amorosa, problemas no casamento, na família, com o filho? Quantos que estão agora me acompanhando, participando dessa reunião, e já passou na sua cabeça, de uma certa área da sua vida, que aquilo ali nunca vai mudar? Ou da sua vida num todo, da sua vida em todos os sentidos, que nunca irá mudar? Até a luta que você enfrenta, aquela luta pessoal, a luta pessoal. Quantos que estão agora ouvindo essa palavra e que tem na cabeça o pensamento: eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais jeito? Por que a pessoa chega nessa conclusão? Porque muitas vezes a pessoa vivendo uma vida errada, muitas vezes a pessoa falou que iria mudar, que seria diferente, e depois a pessoa percebe que ela está fazendo pior do que fazia antes, e chega um momento que a pessoa cai em si, chora, e mais uma vez ela diz: eu vou mudar, vai ser diferente. Aí ela fica uma semana, um mês mudada, e depois volta a ser o que ela sempre foi. E chega um momento que a própria pessoa acaba dizendo: não tem jeito, para mim não tem mais solução. Só que você tem que lembrar que o diabo fala. E o diabo não fala com a mão, o diabo não fala com o pé, o diabo não fala com a nossa perna. O diabo fala nos pensamentos de uma pessoa que não tem o capacete da salvação. Ele fala na mente. E é justamente a voz do diabo que trabalha para te convencer que filho não tem mais jeito, casamento não tem mais jeito, que a saúde não tem mais jeito, que a vida financeira não tem mais jeito. E o pior de tudo, é a voz do diabo que trabalha para convencer você de que você não tem mais jeito, que você nasceu para se perder, que você nasceu para ir para o inferno, que você nasceu para ser filho da perdição. Isso é mentira, mentira do diabo. Por isso que no versículo 13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Que fique bem claro, a pessoa não pode ir para uma guerra só com capacete, a pessoa não pode ir para a guerra só com a couraça, a pessoa tem que tomar toda a armadura de Deus. Aí diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha só, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Então o que isso nos ensina? Isso nos ensina o seguinte: o dia mau ele vem. O dia mau vem tanto para quem é de Deus como para quem não é de Deus. O dia mau vem para quem tem o Espírito Santo e para quem não tem o Espírito Santo. O dia mau vem para todos. É o que estamos vivendo agora. A pandemia, a quarentena está afetando todas as pessoas no planeta inteiro, no Brasil inteiro, em Pernambuco, em todo o estado, está afetando a todos. Mas quando a pessoa ela tem a armadura de Deus, da cabeça até os pés, toda a armadura, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, a pessoa é revestida com a armadura de Deus, então ela resiste o dia mau, ela passa pela luta, ela passa por aquele deserto, ela passa por aquela dificuldade, ela passa por aquele problema, porque ela está revestida da armadura de Deus. Agora, se a pessoa fala que tem fé, se a pessoa, ela fala que acredita em Deus, mas a pessoa não tem intimidade com Deus, a pessoa não tem vida com Deus, ela fala que tem fé, ela fala que acredita em Deus, mas ela não tem vida com Deus, ela não tem contato com Deus, Deus não está nela, ela não está em Deus, ela apenas fala que crê, ela fala que tem fé, como todo ser humano fala. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo, todos falam que têm fé, de um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra, todos dizem ter fé. Mas olha a vida das pessoas, olhe como está a vida das pessoas. Então, quando a pessoa fala que tem fé, fala que acredita em Deus, mas ela não tem vida com Deus, ela não tem a armadura, então ela não suporta as lutas, ela não suporta os problemas, ela não suporta o deserto, ela não suporta o dia mau. Quando ela passa pelo dia mau, ela logo quer agir com as forças do próprio braço, deixando o Espírito Santo de lado, deixando Deus de lado. Ela acaba agindo por si só e acaba se destruindo, acaba dando tudo errado. A armadura de Deus, diz assim o versículo 14: estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Deixa eu falar desses dois itens que formam a armadura de Deus. A verdade, os vossos lombos, essa vestidura, ela protegia a parte inferior do abdômen, a parte de baixo do abdômen. E isso é verdade. A couraça da justiça, porque quando o apóstolo ensinou sobre isso, ele se baseou na armadura de um soldado romano. Então, os soldados romanos, eles usavam uma proteção que protegia o abdômen inferior, a parte inferior do abdômen, aonde aqui se refere como a verdade. E a couraça que o soldado usava, ela protegia os órgãos vitais, ela protegia os órgãos vitais, era a parte superior do abdômen, era o peito, o coração, a couraça, aonde aqui fala da couraça da justiça. O que é você estar vestido da verdade e o que é você estar vestido da justiça, espiritualmente falando? Espiritualmente falando, é a decisão que você toma, você e Deus, sem impulso de ninguém, sem forçação de barra, não é uma coisa forçada, não é uma coisa influenciada pelos outros, é uma coisa tua. Você toma a decisão de viver na verdade, você toma a decisão de ser 100% sincero, 100% sincera.
Você toma a decisão de sempre ser você. Nunca mostrar uma coisa que você não é. Nunca transmitir algo que você não é. Você toma a decisão de ser você, de ser natural, de viver dentro da verdade, de nunca mentir, de sempre ter a palavra verdadeira na tua boca. E não só de não mentir, de ter a palavra verdadeira, mas você toma a decisão de viver na verdade. Jesus, Ele é a verdade. Leia aí João 14,6, ele diz, eu sou o caminho. Depois ele diz, eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Você se vestir da verdade é você se vestir de Jesus, é você obedecer o que Ele ensina, é você seguir o que Ele orienta. E a couraça da justiça, a couraça que o soldado usava, era uma veste de um couro muito duro e grosso. Então, quando o soldado recebia um golpe de espada, não atravessava a couraça. Quando ele recebia uma lança que vinha contra o corpo dele, a lança não ultrapassava a couraça, porque era um couro duro, grosso. Essa couraça da justiça é você ter consciência de viver uma vida justa, de viver uma vida honesta, de viver uma vida dentro da justiça divina, da justiça de Deus, de você ter consciência de você andar na presença de Deus, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você anda na presença de Deus, na verdade e na justiça. Então você já tem uma parte da armadura de Deus, porque você anda na verdade e você anda na justiça. Na verdade, em ser sincero, em ser transparente, em não mentir, em não mostrar algo que você não é, em viver dentro da palavra, do ensinamento de Jesus, porque Ele é a verdade. Na justiça de ser justo, em tudo você ser justo. Seria justo roubar o patrão? Seria justo enganar o funcionário? Seria justo o marido trair a esposa trair o marido? Seria justa a mentira? Então, andar na justiça é você ter consciência de obedecer, de viver dentro da palavra de Deus. O versículo 15 diz assim, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O soldado, quando ia para a guerra, ele usava uma sandália. Essa sandália, ela tinha que ser muito forte, porque o soldado, no momento da batalha, toda a força que ele colocava no corpo era alicerçado nos pés. Então, a sandália que ele usava tinha que ser uma sandália muito forte e tinha que ser confortável, porque ele não conseguiria ir para a batalha e nem conseguiria andar se ele estivesse calçando algo que não fosse confortável. O que significa isso? Significa que você tem que estar calçado nas coisas de Deus, que te trazem conforto. Porque quando você vive uma vida errada, você que é da fé, você sabe que você não tem conforto, você não tem paz, você não tem sossego para dormir, você não tem sossego para levantar, você não tem sossego para viver, porque você sabe que você está vivendo errado. Você sabe que a qualquer momento você pode morrer, Jesus pode voltar e você pode perder a salvação. Então, calçar as sandálias da preparação, da pregação do Evangelho, é você ter consciência de seguir ali os passos de Jesus, do jeito de Jesus, da maneira que Jesus ensina, para que você tenha paz na batalha, tenha paz na guerra, a certeza da vitória. O versículo 16 diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu vou ler o 17 e vou explicar os 3 itens que faltam. Diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, 3 itens, o escudo da fé, a espada do Espírito e o capacete da salvação. Vamos falar do principal, o capacete da salvação. Há um ditado que diz, mente vazia, você pode até completar. O que é mente vazia? Oficina
do diabo. Então, a pessoa, o cristão ter o capacete da salvação significa o seguinte: encher a cabeça com aquilo que faz com que haja o desenvolvimento da salvação. E é bem ao contrário do que acontece com a vida de muitas pessoas. A pessoa tem a cabeça cheia das redes sociais, a pessoa tem a cabeça cheia de jogos da internet, a pessoa tem a cabeça cheia de filmes, de séries, de novelas, a pessoa tem a cabeça cheia de informação, de notícias de morte, de notícias ruins. A pessoa tem a cabeça cheia de informação da promiscuidade, da sexualidade ilícita, dos maus pensamentos. Então a pessoa não tem o capacete da salvação, porque a cabeça dela está vazia da salvação, está cheia desse mundo, cheia da imundície, cheia do pecado. Aí claro, aí vem angústia, vem tristeza, aí vem depressão, aí vem aflição, aí vem o medo de morrer, vem o medo de ficar doente, vem o medo de lutar, de vencer, porque a cabeça está cheia daquilo que é ruim, daquilo que é podre. Você tem que tomar a decisão de limpar a tua cabeça do capacete desse mundo, tirar o capacete desse mundo. Você tem que tomar a decisão de vestir o capacete da salvação, colocar dentro de você, de a partir de agora, a partir desse momento, investir tudo de você em ler a Bíblia, orar, buscar, se envolver com as coisas de Deus, se envolver com as coisas da salvação. Você tem que colocar isso dentro de você. O capacete da salvação é você colocar Deus na tua cabeça, a palavra de Deus na tua cabeça, o reino de Deus na tua cabeça. Tudo o que está acontecendo no mundo é um sinal da volta de Jesus. A pandemia, a quarentena. Você sabia que em uma única noite 15 vulcões entraram em erupção no mundo? Isso nunca aconteceu na história da humanidade. 15 vulcões entraram na mesma noite em erupção no mundo. Você sabia disso? Quer dizer, são sinais que nunca aconteceram na história. São coisas que nunca aconteceram. Tudo que está acontecendo é um sinal do fim do mundo. Você pode até rir, a tua carne pode rir, o teu eu pode rir, mas é uma realidade. O Senhor Jesus está voltando. E quando uma pessoa morre, Jesus voltou para aquela pessoa. Ou para que ela tenha vida eterna, ou para que ela sofra eternamente, no lago de fogo. Então você precisa ter o capacete da salvação. Amigo, amiga, olha, coloque isso na tua cabeça. A partir de agora, faça uma limpeza na tua cabeça. Fecha aqui a câmera no meu rosto, nos meus olhos. Eu quero olhar bem nos teus olhos. Olha, não importa quem você é. Você pode ser um bandido, uma prostituta, lésbico, homossexual. Você pode ser um cafajeste, você pode ser uma pessoa errada, você pode ser um religioso, um sacerdote, você pode ser uma mãe de santo, pai de santo, não importa nada, nada importa. O que importa é que você tome uma decisão, antes que seja tarde demais. A pessoa não precisa ter coronavírus para morrer, a pessoa não precisa ter problema do coração para morrer, a pessoa não precisa estar num avião para cair o avião e ela morrer. Ela não precisa estar num carro a 150 por hora, correr o risco de ter um acidente e morrer. Não. A pessoa, para morrer, só precisa estar viva. E pode ser a qualquer momento. Faça esse voto. O Senhor Jesus ama você. Ele está buscando você. Porque Ele ama você. E quer salvar a tua alma. Ele quer se revelar a você. Se manifestar a você. Deus, Ele quer isso. Mas Ele não pode forçar. É você que tem que querer.
capacete da salvação, é você que tem que construir ele, se envolvendo com as coisas de Deus, tomando a decisão de ser de Deus, tomando a decisão de largar o que é errado e de viver na verdade, na justiça, no calçado com a pregação do Evangelho. Você é que constrói o capacete da salvação, tendo as outras coisas da armadura de Deus. E quando você tem o capacete da salvação, aí você também tem o escudo da fé, porque aí você consegue viver pela fé. E aí você tem a espada do Espírito. Aí o diabo vem e diz assim, olha, você vai morrer. Ou o diabo vem e diz assim, ó, para a tua vida não tem mais jeito. Para a tua vida não tem mais jeito. O que é essa frase do diabo? Essa frase do diabo é uma espadada que ele está dando, um golpe de espada que ele está dando em você. Então vem o diabo e dá um golpe de espada. Aí você usa o escudo da fé. Porque você não vive pelo que você vê, você não vive pelo que você ouve, você não vive pelo que você sente, mas você vive pela fé, você tem certeza que Deus está contigo. Então o diabo dá um golpe de espada, você se defende com o escudo da fé e você dá um outro golpe de espada, usando a palavra de Deus, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Isso aconteceu com Jesus, com o Senhor Jesus, olha que bacana. Lucas, que eu pedi para você abrir, 4, versículo 4. O diabo investiu em atingir Jesus com um golpe da espada dele. Quando o diabo disse para Jesus, você não é filho de Deus? Transforma as pedras em pães. Então o diabo usou a espada e deu um golpe em Jesus. Você não é filho de Deus? Transforma as pedras em pães. Olha Jesus usando a espada do Espírito, ó. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está vendo que bacana? O diabo usou a espada e deu um golpe. Você não é filho de Deus? Transforma as pedras em pães. E Jesus usou a espada para se defender e deu outro golpe. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois o diabo vem e tenta Jesus, oferecendo todos os reinos do mundo, a glória desse mundo, para que Jesus se prostrasse e adorasse a Ele. Ao versículo 8 de Lucas 4, diz assim, versículo 8 de Lucas 4, e Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, olha Jesus usando a espada, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então você vê que nós temos que ter toda a armadura de Deus. Ninguém vai para a guerra de pé descalço. Tem que ter a sandália do Evangelho, a sandália da fé, tem que ter a sandália da pregação, aonde você vive alicerçado na palavra, no Evangelho, no ensinamento de Jesus. Tem que ter a proteção da verdade, tem que ter a couraça da justiça. Você vive na verdade, vive na justiça. Tem que ter o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Aí você vai para cima do diabo e ele foge de você.